Nós vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 4 de Shvat. E nós estamos no final do capítulo 19. Quando ele estava nos explicando sobre o poder de Chokhmah, o elemento Chokhmah na alma divina, que ele dentro de si possui uma faísca divina, uma expressão da própria essência de Deus, uma partícula da divindade, e disso é proveniente esse amor intenso que nós temos a Deus, de forma intrínseca, inata, que herdamos essa alma dos nossos antepassados, dos nossos sagrados patriarcas, e disso vem essa fé transcendental, essa fé suprarracional, que pode levar um Yehudi até a sacrificar a própria vida. Isso é uma fé altruísta, tão elevada. Disso vem o sentimento de anulação, que está presente no campo da Kedushá, da santidade, aquilo que está anulado diante de Deus. Nós vimos, em contraste a isso, que a atuação da alma animal, ou seja, como que a alma animal, sabendo que para ela poder atuar, para ela poder saciar seus desejos e paixões, suas vontades, ela precisa primeiro neutralizar, ou pelo menos adormecer ou anestesiar essa alma divina, ou esse amor, esse sentimento intenso que a alma divina tem. E ela, como esse sentimento, como o nome diz, é um amor encoberto, ou um amor oculto, um amor dormente, então, por vezes, a alma animal consegue prevalecer através disso, ou seja, quando ela anestesia esse amor intrínseco que a alma divina possui, então ela pode atuar, ela então convence a pessoa de que não tem problema, só mais um pecadinho, uma transgressão, ele não deixa de ser judeu por causa disso, e etc. Assim nós explicamos, assim funciona o raciocínio, a estratégia da alma animal. Porém, agora ele nos diz, mais para o final do capítulo 19, contudo, quando chega a hora da verdade, se o Yehudi é encostado contra a parede e querem obrigá-lo a renegar o próprio judaísmo, a contestar a existência de Deus ou a unicidade de Deus, que Deus é único, etc. Nessa hora nós vemos que mesmo o Yehudi mais irreverente ou mais leviano, ele também é capaz de se sacrificar a própria vida, ir até o martírio para manter a sua identidade judaica, para ser fiel aos princípios, à sua fé. E nessa hora, todas as camadas, todo o entulho que a alma animal depositou em cima do sentimento nobre da alma divina, talvez são muitas crostas, muitas camadas que foram depositadas durante muitos anos ou até muitas décadas, que isso fez reprimir totalmente aquele sentimento judaico da pessoa, etc. Mas naquela hora, na hora da verdade, todos esses sacos, todas essas crostas, todas essas camadas que vêm das chamadas cascas, não é? Que encobrem e ocultam a Kedushá, a santidade, tudo isso desaparece. Tudo isso se dissolve, né? E aquela Ahavá, aquele amor vem à tona com tudo, com toda a força, com toda a intensidade, ou seja, todas aquelas camadas, todas aquelas crostas que foram se criando e acumulando não são capazes nessa hora da verdade de impedir que esse amor se manifeste, de encobri-lo. Por quê? Porque nesse momento da verdade a pessoa sente de imediato que esse tipo de ação, esse tipo de atitude vai separá-lo de Deus, vai desvinculá-lo de Deus. Na verdade, os pequenos pecados também nos afastam de Deus. É um engano, é um equívoco, e aí vem o espírito de tolice da alma animal que diz para a pessoa, não tem problema. Mas existem certas situações como essa de renegar o próprio judaísmo, a unidade de Deus, etc., que aí não há como se enganar, aqui não há subterfúgios, aqui não há pretextos e justificativas, é a hora da verdade. A pessoa ou é o que é, ou ela é um monoteísta, ou acredita em Deus, ou é um Yehudi, ou Deus nos livre, não. Nesse instante, apesar de todos os pesares, apesar de todo o currículo e de todas as conquistas anteriores da alma animal,
desperta-se, o vulcão entra em erupção. Todo aquele sentimento reprimido que o Yehudi tinha da sua alma divina que estava escondido lá embaixo, isso se manifesta, se desperta e vem com toda a força e intensidade. E a alma animal não é capaz de, não só que não é capaz de impedir, não é capaz de encobrir e evitar isso de forma alguma. Isso que ele prossegue nos dizendo... אלא שגלות הזה לבחינת חוכמה אינו אלא לבחינה המתפשטת ממנה בנפש כולה להחיותה. Contudo, esse exílio do componente Chokhmah da alma divina, ele só se verifica no tocante à influência energizadora de Chokhmah sobre o resto da alma. אבל שורש ועיקר של בחינת חוכמה שבנפש אלוקית ובמוחין ואינה מתלבשת בלבוש שק דקליפה שבלב בחלל השמאלי בבחינת גלות ממש. Porém, a raiz e o cerne do componente Chokhmah da alma divina, então ele nos falou onde, até quando, até que ponto pode haver um exílio do poder de Chokhmah, do componente Chokhmah da alma divina. Isso só se verifica onde? Sobre o resto da alma, sobre onde está até o coração. Mas a raiz e o cerne do componente Chokhmah da alma divina permanecem livres no cérebro e não são realmente exilados. Ou seja, eles não estão suscetíveis a esse domínio da alma animal, eles não são exilados e enredados na vestimenta de pano de saco, na expressão bíblica, da clipá, na câmara esquerda do coração. Só para entender isso melhor, existem dois níveis no elemento Chokhmah. Ou seja, quando nós falamos aqui de Chokhmah, do componente Chokhmah, existem dois aspectos. Existe a própria Chokhmah, a essência da Chokhmah, existe aquilo que ele chamou aqui, da influência energizadora da Chokhmah. Uma coisa é a Chokhmah per si, não é? O componente Chokhmah per si. Outra coisa é o reflexo da Chokhmah, é aquilo que se deriva da Chokhmah para os outros poderes da alma, para os outros aspectos do nosso ser. Então ele nos fala, seria como dizer, existe a essência da Chokhmah e a derivação e propagação da Chokhmah por todas as partes da alma. Isso que nós falamos que parte da Chokhmah é suscetível a exílio, estar exilada e banida, enclausurada pela alma animal e pelo corpo, isso se refere apenas à expansão e propagação da Chokhmah pelos outros órgãos da alma, por assim dizer, pelas outras partes da alma. Porém, a essência da Chokhmah, o poder de Chokhmah em si, que está centralizado não nos sentimentos, etc., por assim dizer, está mais na cabeça, ele não pode ser revestido dessas camadas, ele não é suscetível a isso. Ou seja, esse saco onde é amarrada o sentimento, etc., pela alma animal, no coração da pessoa, no lado esquerdo do coração, isso não atinge a essência de Chokhmah. Por isso, quando tentam ferir e atingir o ponto básico da fé judaica, quando querem mexer com a essência da fé do Yehudi, com a essência da Chokhmah é onde está presente a emuná, a fé do Yehudi, na propagação da Chokhmah, naquilo que diz respeito aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, etc. Pode ser que a alma animal tenha domínio e tenha reinado soberana durante 50 anos até da vida da pessoa. Mas no momento que tentam mexer com o ponto crucial do judaísmo da pessoa, que é a sua fé, que está presente na essência da Chokhmah e não nas suas propagações, lá a clipá, as cascas não têm qualquer influência, não têm qualquer domínio, elas não têm o poder de encobrir aquilo de forma alguma, não têm o poder nem de limitar, nem de anestesiar, etc. Naquele instante, o Yehudi, ele sente que ele está em risco, a sua fé, ele está em risco de se separar de Deus, e por isso ele se desperta com todo o íntimo, com todo o ímpeto, ele desperta aquele amor que estava dormente, isso desperta com tanta força que ele é capaz de ir até o sacrifício, sacrificar aquilo de mais precioso que ele tem, e até a própria vida.
Mas daí se fala, puxa, mas se um Yehudi ele possui sempre essa fé tão grande, esse elemento Chokhmah tão poderoso, esse amor intrínseco sempre presente, então o que acontece com os Reshaim? Como pode ser que um Yehudi se conduza como um Rasha, como um ímpio, como um malvado, desobedecendo a Torá, não cumprindo os preceitos divinos? Pelo contrário, então ele nos diz, veina poelet peulata bahem kol zman she'asukim bedatam ubinatam betavot haolam. Antes apenas que nos Reshaim é como se a Chokhmah estivesse adormecida. Como nós falamos, ele possui esse elemento Chokhmah, com essa fé suprarracional, com esse sentimento inabalável. O problema é que é como se estivesse adormecido, sem exercer efeito sobre ele, sobre os Reshaim. A Chokhmah fica adormecida nos Reshaim durante todo o tempo em que sua dat e sua biná, em que os poderes intelectuais dele, o seu pensamento, que vão gerar os seus sentimentos também, enquanto eles se ocupam de prazeres mundanos, então enquanto a pessoa está concentrada, focada, obcecada somente nos prazeres mundanos, nos prazeres físicos, na autossatisfação, etc., então a sua Chokhmah está lá, com todo o seu poder, com toda a sua intensidade, porém ela está adormecida. Ela está presente, mas ela, enquanto a pessoa está focada e obcecada somente nas coisas materialistas, somente nas coisas físicas, então essa Chokhmah, sua fé, esse amor intenso a Deus, ele fica dormente. Então ele nos fala, com certeza, nos Reshaim, essa Chokhmah, essa fé, ela não está revelada, ela não está evidente antes deles chegarem a uma provação como aquelas que nós descrevemos antes. Porque se ela estivesse um pouco revelada, se manifestasse um pouco esse amor a Deus, eles não iriam cometer todas as transgressões que eles estão cometendo. Mas aqui ele nos fala, se a gente for preciso na expressão do Alter Rebbe, ele fala que esse encobrimento, na verdade, esse encobrimento não é um exílio, não é um cativeiro. Ele define isso como algo que foi anestesiado, um amor dormente. Ou seja, aqui ele nos fala, explicando melhor, ele nos fala, não é que esse amor está amarrado, acorrentado, sem poder de ação. Não, ele está dormente. Se acordar, então ele vai se despertar com toda a sua força e com toda a sua intensidade. Então essa é a diferença entre alguém que está no cativeiro, alguém que está aprisionado. Então isso significa que o outro, um terceiro, governa sobre ele, domina-o, e não permite que ele manifeste suas forças, seus poderes, etc. Já quando uma pessoa está adormecida, isso não significa que um outro está dominando. Na verdade, a pessoa por si só, ela está dormente, por isso os seus poderes estão latentes, só no potencial, sem se manifestarem. Que ele nos diz uma vez que a essência da Chokhmah, aquilo que pode estar no cativeiro aprisionado, é só a propagação, a influência da Chokhmah sobre os outros poderes da alma. Porém, uma vez que a essência da Chokhmah, como nós falamos, essa nunca está no exílio, não tem como ela ser aprisionada, dominada, etc. No máximo o que pode acontecer com ela é que ela esteja dormente, essa fé, essa emoção, esse sentimento de amor intrínseco a Deus. Então isso é como uma pessoa que está adormecida, mas o que acontece com alguém que está dormindo? De repente você espeta ou toca na pessoa e isso faz, no momento que se toca nela, isso faz com que ela acorde, com que ela se desperte. A mesma coisa acontece também em relação a um Yehudi, ou mesmo em relação aos Reshaim, aqueles ímpios, malvados, aqueles distantes de tudo aquilo que é bom e positivo. Na realidade, eles possuem, mantêm esse sentimento sublime, essa fé especial, essa Chokhmah dentro de si. Está adormecida, a essência da Chokhmah está... Mas quando alguém cutucar e tocar lá no ponto, imediatamente aquilo vai se despertar. A pessoa vai acordar, o judeu presente dentro dele vai se despertar, vai acordar com toda a força, com todo o ímpeto.
Ele nos diz, antes nos Reshaim, é como se a Chokhmah estivesse adormecida, sem exercer efeito sobre eles. Ach, כשבאים לידי ניסיון בדבר אמונה, שהיא למעלה מהדעת, ונגע עד הנפש לבחינת חוכמה שבה, אזי היא נאורה משנתה ופועלת פעולתה בכוח השם המלובש בה. וכמו שכתוב, ויקץ כישן השם. Porém, traduzindo, quando os Reshaim, os ímpios malvados, pecadores, defrontam uma prova, hora da verdade, uma prova de vida ou morte em matéria de fé, que transcende toda a consideração lógica de Dat. Aqui não dá para inventar pretextos, não dá para racionalizar e ser criativo inventando justificativas. Ou seja, aqui é uma prova que transcende toda a consideração lógica de Dat. Essa prova, então, é como alguém que está tocando e cutucando aquele que está adormecido. Essa prova toca a alma diretamente. Aqui isso toca de forma direta a essência da Chokhmah, atingindo o seu componente Chokhmah. E essa Chokhmah que inclui dentro de si a centelha divina, e isso traz dentro de nós a nossa fé suprarracional em Deus, e é disso que é derivado o sentimento profundo intrínseco de amor ao Criador e a impossibilidade de se apartar, de se distanciar, se separar dele. Então tudo aquilo estava adormecido, até que veio alguém, tocou e cutucou, mexeu na própria essência, e então aquilo imediatamente se desperta. Então essa prova toca a alma diretamente, atingindo o seu componente Chokhmah. E daí o que acontece? Então Chokhmah acorda do seu sono, entre aspas, e faz o seu trabalho de despertar a fé, usando o poder de Deus de que foi investida o elemento de Chokhmah, como está escrito. Sim, fala o versículo no Teilim, nos Salmos. Então Deus acordou como alguém que estivesse dormindo. Então, Deus não dorme, né? Acorda, que precisa de despertador, etc. O que significa quando o salmista quis nos dizer, então Deus acordou? Isto é, o poder de Deus dentro da alma nossa foi despertado. Seja, quando nós fomos pressionados, quando nós fomos colocados, nossa fé foi colocada contra a parede, quando chegou uma hora da verdade, nesse instante a Chokhmah se desperta e o Deus, a divindade dentro de nós, a faísca divina dentro de nós, acorda, e acorda com toda a força e toda a intensidade. Lamod benisayon bemunat Hashem, bli shum tam vadat vesechel musag lo. Isso habilita, esse despertar habilita o indivíduo a ter êxito na prova de fé em Deus, sem usar nada do seu raciocínio, conhecimento ou intelecto compreensível, que ele nem vai precisar pensar duas vezes, porque ele não vai, aqui é algo, uma motivação que não está baseada em qualquer pensamento, em qualquer raciocínio, em qualquer lado intelectual ou racional. Yehudi, pela sua fé, ele vai ir até o fim, até onde precisa ir. Leitgaber ala klipot vetavot olam hazeh beheter ubeisur sheurgal bahem velimos bahem. Ou seja, isso vai dar força e energia suficiente para o Yehudi, até contrariando todos os seus hábitos, tudo aquilo que ele fez nos últimos anos ou décadas até. Mas isso vai dar força para ele a sobrepujar as klipot e tentações deste mundo, as quais se acostumara, e por mais que ele já estava condicionado e viciado a uma série de coisas ruins e negativas, fossem elas permitidas, fossem proibidas, mas o Yehudi vai conseguir sobrepujar tudo isso e até desprezá-las, aquilo que antes ele adorava, eram suas paixões, etc. No momento que ele vai se conscientizar, quando a fé dele emerge, e no momento que quando ela vem à tona, ele vai se conscientizar que isso é negativo, não só que ele vai conseguir evitar de seguir atrás disso, não só que ele vai deixar de desejar isso, ele vai até desprezá-las, percebendo então como essas coisas o separam de Deus. Então isso, com essa força, quando se revelar a Chokhmah dentro dele, quando se revelar a sua fé, quando ela vir à tona, quando essa Havá Mesuteret, quando aquele amor dormente ou encoberto se revelar e se manifestar, ele vai conseguir sobrepujar todas as suas tentações, todos os desejos, todas as paixões mundanas, etc.
rejeitá-las e até desprezá-las. Velivchor lo Hashem lechelko legoralo. Limsor lo nafsho al kedushat shemo. O despertar de Chokhmah lhe permite escolher Deus como sua porção e seu destino, na linguagem do salmista. Ou seja, eu quero ficar com Deus, eu quero estar alinhado com Deus, eu quero estar com Ele, custe o que custar. Ele é capaz de até dar a vida por Deus para santificar o nome de Deus e não cometer transgressão. E aqui é uma situação curiosa, por mais que nos últimos 50 anos ele agiu de forma não só diferente, mas totalmente contrária, oposta a tudo isso. Então o que acontece? Ele nos fala, Ve'af ki aklipot gavru alav, kol yamav, velo yachol lahem. Ele nos diz, porque embora as klipot, o campo negativo, as forças do mal, as cascas que encobrem a Kedushá, a santidade, o tivessem subjugado a vida toda, e como um dependente, um viciado, um dependente, ele fosse impotente contra elas. Ou seja, isso é o que ele fez a vida toda, e ele nunca conseguiu se abster ou se conter, etc. Que Ma'amar Azal, como dizem os nossos sábios de abençoada memória, She'areshaim hem birshut libam, conforme ensinaram nossos sábios, nossos rabinos, que os Reshaim, os ímpios, são controlados por seu coração. Então essa é uma pessoa que de tanto se render, de tanto ceder às suas paixões e emoções, ele ficou condicionado, viciado a isso. Ele não sabe o que é autocontrole, ele não sabe o que é autodomínio, ele nunca exerceu e ele não se sente completamente impotente diante das suas paixões, dos seus desejos. Ele sempre foi fraco em termos espirituais, para optar pelo bem, pelo correto, pelo ético, pelo moral, pela vontade de Hashem. Então, aqui, o que acontece? Uma metamorfose instantânea, como que de repente tudo muda? Ele nos diz, Mikol makom ksheba lidei nisayon bidvar emunah b'Hashem echad, sheyesodotav beharei kodesh, e bechinat chokhmah shebenefesh elokit, sheba melubash or en sof baruch hu. Ainda assim, mesmo que durante toda a vida ele agiu de forma contrária a todos esses valores positivos, porém, quando se trata de uma inequívoca prova de fé no Deus único, aqui ele foi submetido a um teste, a hora da verdade. Uma fé que mesmo nos Reshaim está presente na linguagem poética do salmista, possui suas fundações nas montanhas sagradas, é algo muito elevado na alma de todo Yehudi, até mesmo dos Reshaim, dos ímpios. Então, isso é uma referência ao componente Chokhmah, da alma divina, na qual está presente a abençoada luz infinita. Então, na hora que isso se revela, se manifesta, independente de todo o currículo, de tudo que a pessoa fez durante uma vida inteira. Porém, na hora que isso se manifesta, então, assim que sua Chokhmah desperta, quando essa fé vem à tona, quando esse amor a Deus se revela, todas as klipot são anuladas e canceladas. Não importa o quanto ele acumulou de maldade, de ruindade, de impureza, de camadas e crostas das klipot, das chamadas cascas, de coisas negativas, porém naquela hora o poder dessa fé, dessa Chokhmah é tão intenso, porque nisso paira a própria luz divina, ilimitada. Por isso é suprarracional. Naquele instante, quando isso se revela, Harekola, Klipot, Beteilim, Mevutalim, todas as cascas, todos os impedimentos, obstáculos, todos eles se anulam por completo. É como se eles nunca tivessem existido. São cancelados totalmente. Então é como se elas nunca, essas klipot, cascas, nunca tivessem existido literalmente, pois as klipot se assustam, são anuladas na presença de Deus, e aqui a presença de Deus se manifesta nesse indivíduo, quando ele deu espaço para isso, a presença de Deus que brilha através de Chokhmah, no momento que se manifestou a Chokhmah dentro dele. E ele traz aqui versículos comprovando isso, que dichtiv kol hagoyim ki ain negdo vegomer uchtiv ki hine oivecha Hashem ki hine oivecha yovedu itparedu uchtiv ki hamez donag mipnei yeshi yovdu reshaim uchtiv harim kadonag namasu.
Ele nos traz aqui alguns versículos de Yeshayahu, do profeta Elias, e 4 versículos, e 3 outros do Teilim, dos Salmos. Se explica que aqui ele menciona 4 versículos fazendo alusão aos 4 tipos de klipot que nós temos. Nós temos 3 klipot totalmente impuras, negativas, e nós temos, conforme já explicamos, a 4ª klipá, que é intermediária, que tem um pouco de luz, klipat noga. Então ele diz, mas de qualquer forma, na hora que se manifesta a chokhmah, que se revela essa fé, no Yehudi, todas as klipot de qualquer origem, de qualquer reino, elas se anulam por completo. והנה אור השם אין סוף ברוך הוא המלובש בחוכמה שבנפש גדול ועצום כוחו כל כך לגרש ולדחות הסתרה האחרא והקליפות שלא יוכלו ייגעו אפילו בלבושיו שהם מחשבה דיבור מעשה של אמונת השם אחד. Ele nos diz o que ocorre, só traduzindo os versículos que nós falamos, que nós comentamos, que tudo, as klipot são anuladas na presença de Deus. Então, como está escrito, todas as nações más são como nada perante ele. Isaías 40 está escrito, pois teus inimigos, ó Deus, pois teus inimigos perecerão, todos os malfeitores serão dispersos. Salmos 92 está escrito, como a cera se derrete diante do fogo, os perversos perecerão diante de Deus. Também Salmos 68 está escrito, montanhas se derretem como cera perante Deus. Salmos 97. Enfim. Agora, a luz do abençoado infinito, presente na chokhmah da alma, ela tem um poder tão grande e extraordinário, que expulsa e repele a sitra achra e as klipot, repele toda impureza, e mesmo impureza acumulada, e durante muito tempo, etc., impedindo-as até de tocar as vestimentas da alma, que são pensamento, fala e ação, associados à fé no Deus único. Ou seja, nós já vimos que a alma possui poderes essenciais, que são o intelecto e as emoções, aquilo que está na mentalidade da pessoa, aquilo que a pessoa concebeu na sua mente, aquilo que ela sente, aquilo que emociona, etc. Por outro lado, a alma também possui as suas vestimentas, que são pensamento, fala e ação, que não são coisas tão essenciais, assim como roupas podem ser trocadas e substituídas, são apenas coisas mais externas e superficiais. Aqui ele está nos dizendo que o poder da chokhmah é tão grande, tão intenso, essa fé do Yehudi, quando ela se revela, se manifesta, é uma coisa tão poderosa, que essa luz divina presente na chokhmah, não só que ela vai mexer e proteger e resguardar os poderes essenciais da alma do Yehudi, não permitindo que na mente, no intelecto do Yehudi haja qualquer ideia estranha ao judaísmo, ao monoteísmo, à fé em Deus, não permitindo que qualquer sentimento ou emoção estranha se manifeste no seu coração, mas ele diz que essa força tem o poder de impactar até mesmo as vestimentas da alma, ou seja, ela não vai tolerar, quando essa força se revela, não vai tolerar sequer que um Yehudi pense algo negativo contra a Torá, fale algo proibitivo e muito menos faça algo proibido de acordo com a Torá. Então o poder, ele nos diz que o alcance dessa chokhmah é imenso, cobrindo toda a alma do Yehudi, seja nos seus poderes, como também nas suas vestimentas. Isso é pelo fato de que essa força da chokhmah é porque na chokhmah se revela a luz divina infinita e ilimitada. Não é um sentimento derivado do pensamento do intelecto, senão isso teria uma limitação. Por ser justamente algo de divino, infinito e ilimitado, seu alcance também é infinito e ilimitado, atingindo e permeando todos os aspectos da alma. Seja, דהיינו לעמוד בניסיון למסור נפשו אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בה כלל בליבו, וכן שלא לדבר תורה חס ושלום על אחדות השם, אף שאין פיו וליבו שווים, רק ליבו שלם באמונת השם. Ele nos fala que isso quer dizer que quando desperta a chokhmah inspira o indivíduo a sacrificar a própria vida pela sua fé, e mais do que isso, até mesmo para evitar praticar um mero ato vazio que seja contrário à fé no Deus único, como curvar-se diante de um ídolo, ainda que não acredite nem um pouco nele em seu coração. E como nós tivemos casos na história assim, que diziam para o cara para se curvar
Só se curve, mesmo que você não acredita. O Yehudi se nega a isso. E também a estar disposto a dar a vida para não proferir uma inverdade a respeito da unicidade de Deus. Deus nos livre, mesmo que não haja coerência entre sua boca e seu coração, permanecendo o seu coração plenamente fiel a Deus, ou mesmo quando tentavam obrigar os judeus a fazerem declarações que contrariavam o judaísmo, ele não aceitava mesmo da boca para fora fazer essa declaração. E aqui no final ele vai nos explicar, só completando o finalzinho do capítulo 19, que nos faltou terminar, é quando ele vai nos explicar uma última questão que restou, uma das questões que a gente lançou, quando queria entender o que significa esse amor oculto. Nós perguntamos como esse amor inclui dentro de si também temor e reverência a Deus, porque como nós falamos, não basta só o amor de Deus para motivar o cumprimento das mitzvot, o amor é o que incentiva o cumprimento dos preceitos positivos, de fazer aquilo que é bom e necessário. Porém, é necessário ter também, a pessoa tem que, isso, além de ser uma mitzvah, um preceito bíblico, é necessário ter também temor e reverência a Deus, porque é o temor que nos motiva a cumprir os preceitos proibitivos, ou seja, nos abster de fazer aquilo que é mal, aquilo que é negativo, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então aqui ele nos explica agora no final do capítulo 19, quando ele está nos esclarecendo todo o poder e alcance desse amor intrínseco que possuímos a Deus, dessa fé suprarracional, que ela vem à tona quando ela se manifesta, etc., e que na verdade esse é o caminho que ele vai recomendar, o caminho mais curto que ele vai recomendar ao Benoni, porque esse é um caminho acessível para todos nós, porque esse é um poder intrínseco que nós já temos, já possuímos, cabe a nós apenas revelá-lo, manifestá-lo, ou pelo menos não impedir que ele se manifeste. Aqui não se trata de criar um sentimento que exige muito esforço, etc. Então ele nos diz, esse sentimento é muito forte e intenso, por isso vários Yehudim foram ao sacrifício, ao martírio, mesmo que se tratasse apenas de um ato superficial, de um ato externo. A famosa história de uma mulher chamada Hannah e seus 7 filhos, que ele dizia para ele, olhe, mesmo sem acreditar, se ajoelhe diante do ídolo, e ele falava de forma alguma, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e assim por diante. Se fala que no final, com o 7º filho, nem o próprio imperador já aguentava mais ver essa cena, ele falou para ele, eu nem vou pedir para você se ajoelhar diante do ídolo, eu só vou jogar uma moeda no chão, por favor, só se abaixe e levante a moeda. Os outros vão pensar que ele se ajoelhou, que ele se curvou, e mesmo isso o garoto, uma criança, se negou a fazer. Né? Então nós vemos que essa é a força da fé de um Yehudi, que mesmo que fosse da boca para fora, fazer uma declaração de fé contrária ao judaísmo, contrária ao monoteísmo, ou fazer um gesto, mesmo que seja um gesto externo, o Yehudi é capaz de se manter firme em função dessa fé e não ceder, não fazer coisa alguma. E agora ele nos explica também, tudo isso é derivado da Chokhmah desperta, e isso também nos leva àquilo que é denominado de reverência que está contida no amor. Que na realidade esse amor contém dentro de si também temor e reverência a Deus. Como? O porquê? Explica para nós Walter Rebbe, וזה נקרא דחימו הנכלל ברחימו. שהיא האהבה הטבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה, שחפצה ורצונה בטבעה להידבק בשורשה ומקורה אור אינסוף ברוך הוא. Ou seja, esse amor vem naturalmente à alma divina que se encontra em todo Israel, pois seu desejo e vontade inata é estar ligada à sua raiz e fonte, abençoada luz infinita, como nós já explicamos. E em consequência desse amor e dessa vontade, a alma tem aversão e temor naturais até a mais tênue associação com a impureza da idolatria, Deus nos livre, que é conflitante com a fé no Deus único. Ou seja, assim como uma pessoa que ama muito ao outro e de tanto amor que ele tem medo de contrariar essa pessoa. Medo entre aspas, ou seja, ele tem receio, ele toma todo cuidado, ele quer preservar tanto esse sentimento de amor, é tão profundo, é tão intenso, que ele tem medo de ferir
de qualquer forma a vontade da pessoa amada, etc. Então isso é o tipo do amor que inclui dentro de si também um temor, essa reverência. Então ele nos diz que justamente em função desse amor intenso que nós temos de forma inata, dentro da nossa alma divina presente na nossa chokhmah, que nós temos por Deus, mipnei ahava veratzon zeh, justamente em função desse amor e dessa vontade de estar sempre ligados a Deus, hiereah umefachedet betivah minegoa bekatze tumat avodah zarah chas v'shalom. A alma receia, a alma tem medo por natureza de tocar em qualquer coisa que esteja associada com a impureza de idolatria, etc. Isso ele nos diz, essa vontade inata que nós temos de estar ligada à nossa fonte abençoada, a luz infinita, consequência desse amor e dessa vontade, a alma tem aversão e temor naturais, até a mais tênue associação com a impureza de idolatria, Deus nos livre, que é conflitante com a fé no Deus único, sheineged emunat Hashem echad, afilo bilvushei achitzonim, shehem dibur o maaseh bli emunah belev klal. E como nós vimos, isso ocorre com a alma, mesmo quando a associação com a idolatria só envolve as vestimentas exteriores da alma. Ele só falou, mas não é que acreditava. Só fala, ou só ação, fez, mas sem convicção. Mesmo assim, sem que haja absolutamente nenhuma crença no coração, mesmo assim, o Yehudi se nega a isso totalmente e absolutamente. Ou seja, já que nós temos essa natureza, nós sentimos esse magnetismo, essa atração pelo divino, essa natureza de voltar a nossa, de se reintegrar a nossa fonte, nossa origem, ligando-se ao Deus, à luz infinita divina. Então esse sentimento possui dentro de si também o temor reverencial, ou seja, isso faz com que a gente por natureza também receie contrariar a vontade de Deus, sabendo que isso vai nos apartar, vai nos separar dele. Isso também é uma coisa suprarracional, algo que está acima da lógica, ou seja, mesmo, olha, mas aqui é para preservar a vida, ele só vai dizer que acredita, mas depois vai fazer o contrário. Não, a pessoa não aceita de forma suprarracional fazer algo que contrarie a unidade de Deus, a essência divina. Esse, portanto, é o temor que está presente dentro do sentimento de amor, ou seja, essa vontade dele estar ligado a Deus. Assim como nós sabemos, as pessoas, como nós falamos do instinto de sobrevivência, as pessoas amam a vida, as pessoas querem viver, justamente pelo próprio motivo de querer viver, pela própria razão de amar a vida, as pessoas também temem a morte. As pessoas receiam, têm medo, se afastam de tudo aquilo que é contrário à vida. Portanto, esses dois sentimentos são uma coisa só. O amor à vida leva a ter receio, o temor da morte. Aqui também, o amor que a alma divina tem por Deus, o que está manifesto nessa fé que reside no elemento chokhmah da nossa alma divina, então isso inclui dentro de si também o temor e a reverência a Deus, o medo de contrariá-lo, de contrariar a sua vontade. Então com isso nós explicamos os aspectos essenciais desse poder especial presente no Yehudi, na sua chokhmah, no elemento chokhmah, e o que significa essa havá mesuteret, desse amor encoberto, esse amor dormente, intrínseco que todos nós possuímos.